A partir de hoje, a TVT exibe uma série de reportagens sobre a fé. Até sexta-feira, vamos falar desta força que move milhões de pessoas. Desta capacidade de pensar positivamente que faz com que o impossível aconteça. Com a evolução da humanidade, surgiram as religiões. Vamos conhecer as principais crenças do mundo, hoje, na primeira reportagem da série Fé. Século XV a.C. Surge a humanidade e o homem se rende à necessidade de acreditar em algo. Das pedras, dos trovões, da terra, do sol, da natureza vem o poder. Com as mudanças do planeta, o homem se espalha por terras estranhas. Surgem tribos e crenças. E ele passa a acreditar em divindades. No século V a.C. surge o monoteísmo e a fé se volta para um único Deus, o Criador do Universo. É o início do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. Religiões diferentes, mas que, segundo especialistas, têm uma mesma raiz. O Deus de Israel, Deus dos hebreus, da religião judaica, Yahvé, é o mesmo Deus do cristianismo, Pai de Jesus Cristo, que toda cristandade crê, e dentro do islamismo é o mesmo Deus de Israel, mas com o nome de Alá. E a religião seria a volta a essa relação Deus-homem, homem-Deus. Cada religião representa uma crença ou filosofia. Mesmo não sendo iguais, compartilham de uma característica. Acreditam no sobrenatural. Forças que não vemos, mas que controlam as nossas vidas. Aparentemente, a maior parte da humanidade é religiosa. Religiosa no sentido de que ela acredita num certo conjunto de coisas. Parece estar preocupada em criar um condicionamento na vida das pessoas, no sentido de você agir de tal forma e com isso dar significado para a sua vida. As religiões nos oferecem respostas confortáveis para as perguntas intrigantes, como o começo do mundo. Na tradição judaico-cristã, uma referência sobre o surgimento da humanidade é o livro de Gênesis na Bíblia. Lembra do Adão e Eva? No budismo, vem a descoberta de uma força interior que interage com o universo e reforça no homem a validade de um sistema religioso. O que também pode ser observado no islamismo. O profeta Maomé recebeu a revelação de Deus, também chamado de Alá. Num país tão grande, de tantas diversidades, as religiões ganham um papel muito importante. Segundo o IBGE, no Brasil, os católicos são maioria, 64,6% da população. Os evangélicos representam 22,2%. O espiritismo vem em terceiro lugar, com 2% da população. As religiões africanas, como a Umbanda e o Candomblé, representam 0,3%. E o censo registrou um aumento de pessoas que se dizem sem religião. Entre os anos de 2000 e 2010, passaram de 12 milhões e meio para mais de 15 milhões, e representam 8% da população. O judaísmo é uma das principais religiões do mundo e também uma das mais antigas. Segundo o presidente do Centro Cultural Brasil-Israel, que tem sede em Sorocaba, Yahvé é o Criador do Universo e o Messias ainda está por vir. Os cultos são realizados em sinagogas. Nós podemos traduzir com a aliança que Noé, Abraão e Moisés fizeram com Deus e edificaram no que nós chamamos de Torá. São 613 mandamentos que o judeu deve prescrever no seu dia a dia. No mundo existem 13 milhões e meio de judeus, 5 milhões e meio em Israel.
outros 5,5 milhões nos Estados Unidos e o restante espalhado em mais 88 países. O próprio nome da religião já prega: fé mosaica. Amar o teu próximo com a ti mesmo, né? Não matarás, enfim, guardarás e santificarás o sábado, entre outras coisas. O cristianismo está fundamentado na vinda do Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse mesmo cristianismo tem segmentações diferentes, como os evangélicos e católicos. A fé nos abre para Deus e nos faz também comprometidos com os nossos irmãos e irmãs no amor. Sobre o altar, elementos presentes na última ceia de Jesus com os apóstolos. Pão e vinho que na missa, depois de consagrados, se transformam no corpo e sangue de Jesus. No catolicismo, né, que surgiu desde o primeiro século, a fé está em Hebreus capítulo 11, descrita, versículo 1. É você crer, tá, mesmo sem ver. Os católicos acreditam na intercessão dos santos junto a Deus. Maria, mãe de Jesus, também ganha nomes diferentes de acordo com o lugar onde ela apareceu. No Vale do Paraíba, interior de São Paulo, pescadores encontraram a imagem de uma santa negra e ela é chamada de Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho fé na Nossa Senhora Aparecida. Mãos erguidas, louvor, pregação e unção. Assim são os cultos dos evangélicos, no começo chamados de protestantes. O movimento foi fundado por Martinho Lutero, na Europa, no século XVI. A base é a crença em um único Deus, que criou o mundo, e em Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar os pecadores. Nasceu de uma reação contra as práticas da Igreja Católica. Ser evangélico é dar continuidade às boas notícias que Jesus trouxe. A palavra evangelho é uma transliteração do grego evangelho, que quer dizer boas novas. E Jesus veio ao mundo para trazer boas novas. Os evangélicos acreditam muito que a fé é o que move todas as coisas. Transforma, cura e realiza o impossível. Fé é mais do que acreditar, é ter certeza. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que a gente não pode ver, mas eu creio, mesmo sem enxergar. O silêncio da grande mesquita tem significado. Estamos em um lugar especial. O chão da mesquita é forrado de tapete, é considerado sagrado pelos seguidores do islamismo. Por isso, todo mundo que chega até aqui tem que seguir esse ritual. Ó, tem que tirar o sapato, ou chinelo, né? Dá só uma olhada como é que tá a porta, ó. E aí sim, a entrada é permitida. Islamismo é a religião pregada pelo profeta Maomé, nascido no ano 571. O livro sagrado é o Alcorão. Essa mesquita fica em Jundiaí. A religião muçulmana tem crescido nos últimos anos. Hoje é a segunda maior do mundo e está presente em todos os continentes. Mas a maior parte de seguidores do islamismo encontra-se nos países árabes do Oriente Médio e do norte da África. Aqui, eles também acreditam em um único Deus, Alá. Então, Ele é criador dos céus e da terra, de tudo quanto há entre elas. Então, essa fé é necessária, que não há outra divindade, não há outro, adorado senão Ele. Não posso curvar diante de ninguém. Então, a onipotência e a grandeza pertencem a esse Deus. Caridade, uma forma de amor. Em meio a mobília simples, em volta de uma mesa, são realizados os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, no centro onde Chico Xavier recebia mensagens dos mortos, em Uberaba, Minas Gerais. O Espiritismo é uma religião, uma ciência e uma filosofia, codificada por Allan Kardec no século XIX. É a religião que acredita em reencarnação e nos espíritos, e foi amplamente divulgada pelo mineiro nascido em Pedro Leopoldo. Por 27 anos, Chico Xavier frequentou o grupo espírita da Prece, que foi
foi fundado por ele. Ele sentava aqui nesta cadeira, mas depois da morte do Chico, nada mais foi psicografado aqui. A vida dele era uma dedicação incrível de demonstração de fé constante, fé em Deus, fé nas pessoas, era o dicionário aberto da fé. A firmeza do homem arranca e tritura o cipó jagube, trabalho feito ao som de cânticos. A energia calma da mulher ajuda na colheita da folha rainha. O daime tem como base o chá ayahuasca, tradicional nas tribos indígenas, é de origem amazônica e possui propriedades que alteram a percepção. Em Sorocaba, os encontros noturnos acontecem 2 vezes ao mês. Os fiéis usam roupas especiais para o momento de muita oração. Este é o momento mais importante do encontro. Eu estou falando baixinho assim para não atrapalhar. É hora de beber o chá do Santo Daime, conhecido como o vinho das almas. Bebida que, segundo os fiéis, permite o encontro com a luz, o encontro com Deus. Deus, para algumas pessoas, é isso. Você acredita que existe, mas cadê? Aqui, para quem não é só tomar o chá, é tomar o chá e ter um trabalho profundo espiritualmente, de correção espiritual. As batidas marcam os passos. Os pés descalços lembram aqueles que foram trazidos aqui para trabalhar nas fazendas de café. Os negros trouxeram as crenças, mas aqui foram proibidos de adorar os deuses cultivados na África. Foi aí que surgiu o sincretismo religioso. Ele fez uma ligação com o santo católico, com o orixá africano. Um dos exemplos maiores que nós temos, por exemplo, é São Jorge Guerreiro, que é o São Jorge Guerreiro, foi ligado, ele fez feito o sincretismo com o Senhor Ogum. As religiões com raízes africanas sofreram muito com a intolerância religiosa. Era a magia dos pobres e negros. Mas a partir da década de 60, o mundo passou por uma onda de contracultura. As pessoas começaram a procurar ritos como este. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Fé é tudo. Porque sem fé, meu filho, você não vive. Eu tenho fé na água, eu tenho na mata, eu tenho nas pedras. E tenho muita fé em Deus. Da Ásia veio a filosofia budista. O conjunto de tradições surgiu a partir dos ensinamentos de Buda. Ele não inventou a doutrina, redescobriu verdades que já haviam sido ensinadas pelos seres iluminados das eras passadas. Atualmente, o budismo é a religião mais difundida na Ásia, onde conta com aproximadamente 300 milhões de seguidores. No interior de São Paulo, tem um grande número de adeptos. Em Cafelândia está um dos templos mais bonitos do interior. Buda, quando nasceu, e já ainda pequenininho, ele ficou indignado com a velhice, né? O próprio nascimento é o sofrimento, né? Então ele foi, depois de uma certa idade, foi meditar para ver por que o homem sofre tanto nessa fase da Terra. E se for procurar um meio de amenizar essas dores, né? E ele achou. Para eliminar as dores, são vários fatores, né? Tudo depende da pessoa. Religiões, maneiras diferentes de seguir aquilo em que acreditamos. Mas sua crença não basta. Quem não escolheu nenhuma delas pode sim ter fé. Sabe uma pessoa que acorda de manhã feliz, que trabalha com gosto, que acontecem coisas ruins com ela e ela não desiste, e você diz, essa é uma pessoa de fé. Então, a expressão fé não necessariamente está ligada à religião, mas são duas questões que se cruzam. Na reportagem de amanhã, vamos falar sobre as descobertas da ciência sobre a fé.
Você também pode acessar o site tvtem.com.br/sériefé. Lá você encontra fotos, vídeos e depoimentos.